Graças a Deus, amigo. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimentos. Poderia sentar, queridos. Ontem foi comemorado o Dia da Mulher. E ontem teve aqui uma festa muito linda, maravilhosa, pela manhã, à noite. E sou grato a Deus pelas irmãs, por tudo que foi feito. E que Deus possa abençoar cada irmã, cada integrante desta igreja. E que o propósito de Deus seja cumprido na vida de cada uma dessas irmãs. E hoje eu quero falar de uma irmã, de uma serva, de uma mulher que tinha tudo para dar errado. Quero transcorrer e te chamar para entender a respeito desse personagem bíblico, que tem uma história tão linda, mas também tão desafiadora para cada um de nós. Os irmãos sabem o quanto que eu insisto para poder mostrar para a igreja o princípio do livre-arbítrio. A doutrina calvinista, que prega, que diz que o que Deus predeterminou, que as pessoas estão predestinadas entre eleitos e réprobos, entre aqueles que foram escolhidos para a salvação e aqueles que foram escolhidos para a perdição. Categoricamente temos afirmado: não existe essa doutrina bíblica. Deus dotou a todos os homens o poder de escolha. Sim, todos nós nascemos pecadores, temos em nós a marca do pecado. E a graça de Deus que nos alcançou, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós recebemos a oferta de salvação e respondemos a essa oferta por causa da graça. Foi Deus que nos procurou. Quando Adão pecou, não foi Adão que correu para Deus, foi o próprio Deus que foi procurar Adão e fez para ele uma palavra de juízo, mas também uma palavra de esperança. A esperança foi lançada lá no Éden, que um descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. É embasado nessa esperança que todo o Velho Testamento é construído. E nós, irmãos, nós temos que compreender: Deus, Ele é soberano. Ele criou o universo, trouxe todas essas coisas à existência apenas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Deus pegou do nada. O criar na Bíblia vem de uma palavra hebraica, bara, que quer dizer do nada. Deus criou todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas Ele não apenas só criou, Ele criou e Ele é o sustentador de todas as coisas. Aleluia. Pastor, mas o universo é infinito. O universo para o ser humano tem essa classificação de infinitude. Não, queridos, infinito é Deus. Esse universo está na palma da mão dele. Ele conhece cada recanto, porque Ele que criou, foi Ele que fez. Aleluia. Todo o poder é dele. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque mesmo sendo Deus, Criador, poderoso, soberano, glorioso, Ele escolheu, Ele por si próprio, dá a mim e a você o livre poder de escolher. Amor, ele não pode ser suprimido pela manipulação. Deus não te manipula para amá-lo. Deus, Ele te amou, te deu direito de salvação, mesmo estando você perdido. Porém, é você que vai responder a Deus. Agora, se você disser não para Deus, quem perde você não é Deus. Por isso, essa doutrina, um dos pontos do calvinismo, que chama-se graça irresistível. Não, irmãos, os homens resistem à graça de Deus, sim. Os homens dizem não para Deus. Aí, essa doutrina diz: para aí, se um homem pode resistir a Deus, então Deus não é soberano.
Eles alegam que nós pregamos contra a soberania de Deus. Não é isso, irmãos. Deus é tão soberano que Ele não se sente diminuído em ter a rejeição de quem não quer. Sim. Ele deu a você a liberdade. Por isso hoje eu quero pregar e dizer para você: as suas escolhas definem a tua vida aqui e definem a tua vida futura. Existem coisas que nós não escolhemos, sim, é fato. Você não escolheu sua pai, sua mãe, você não escolheu sua altura, não escolheu seu cabelo, você não escolheu a cor dos seus olhos, sim. Existem coisas que não foram escolhas tuas. Mas as suas decisões que irão definir a vida eterna são suas escolhas. Não quero falar de política, mas veja bem, a teoria, dentro de um campo político, é que as pessoas, elas vão para o mundo do crime porque elas são marginalizadas, são as coitadinhas da sociedade, Não, irmãos. Quantas pessoas que nascem pobres, nascem na favela, vivem uma vida miserável, mas elas escolhem ser homens de bem, mulheres de bem, e não se envolvem com a criminalidade. Escolha. Escolhemos fazer o bem, escolhemos fazer o mal. E quando nós olhamos para o contexto desta palavra, desta mulher chamada Ruth, Ruth nasceu onde? Nasceu em Moab. Quando você chega em casa, dá um Google e pesquisa como era a cidade de Moab. Você vai encontrar diversos vídeos, diversos textos que vai classificar Moab, cidade da depravação. Moab, a cidade das atrocidades. Por quê? Essa cidade ela nasce diante de um pecado de incesto. Porque quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, sua mulher vira estátua de sal. Ele vai para Zoar, e lá no meio das montanhas, as suas filhas têm uma ideia louca de engravidar do seu próprio pai. Embriagam, e ele embriagado vai engravidar suas próprias filhas. É daí que nasce Moab. Moab significa filho do meu pai. Ló, ele foi pai e avô. E aí vai nascer esse povo, os moabitas, com essa marca de incesto, essa marca do pecado, com essa mancha. E os moabitas se desenvolvem como povo, lembrando que eles têm uma parentela com a nação de Israel. Afinal de contas, Ló é sobrinho de Abraão. Estão meio aparentados. Mas, escuta, algo sério que eu quero dizer. Aqui entra o princípio da escolha, irmãos. Por que Ló conseguiu sair e sobreviver a Sodoma e Gomorra? Porque Abraão intercedeu por ele. E a Bíblia diz que o Senhor arrancou, tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Deu a ele a oportunidade de ser livre. Deus usou de graça. Deus usou de misericórdia. E por isso ele é arrancado, ele é retirado. Ele teve a sua vida salva da destruição. Mas a minha pergunta é: e o que ocorreu depois disso? Qual é o processo pós isso? Nós vemos que as suas filhas estavam depravadas, estavam completamente dominadas de Sodoma e Gomorra. Elas saíram da cidade, mas a cidade estava dentro delas. A depravação, o pecado. Aquela família saiu de Sodoma e Gomorra, mas traziam as marcas do pecado sobre ela. Constrói-se então, aquelas famílias são construídas na base do pecado. Mas aí eu vou repetir de novo o que eu disse. Ló é sobrinho de Abraão. Ló, quando começou a andar com Abraão, ele recebeu a revelação daquilo que estava no seu tio. Abraão apresentou para eles o Deus verdadeiro. Ló creu no Deus verdadeiro. Ele recebeu visita angelical na casa dele. Ele teve experiência com Deus. Mas depois desviou, desandou, a coisa apodreceu. Quantas famílias, irmãos, que começaram bem, tiveram experiência com Deus, tiveram revelação de Deus, mas quando você olha hoje, que estilo de vida que está vivendo, o que sobrou da fé,
casa de Ló não sobrou nada. Ficaram longe, distante. E digo isso para reflexão. Escuta, irmãos. Tudo que o diabo quer é destruir teu lar, é destruir tua família. Ele quer destruir tua fé, ele quer destruir tua casa, ele quer destruir tua história. Não precisamos ir longe, é só olhar para onde nós estamos vivendo hoje, a Europa. A Europa foi palco do avivamento. Século 14, 15, 16, 17, 18. Isso aqui explodiu com a graça de Deus. Sim, Deus moveu essa Europa. Foi sacudida com o poder de Deus. A reforma que aqui chegou. Depois, tivemos John Wesley que teve aqui sacudindo a Inglaterra, com efeito em todo esse continente europeu. Mas como é que está essa casa hoje? Nem dá para se lembrar que aqui foi um palco de avivamento. A frieza, a indelicadeza com Deus, o ateísmo, o distanciamento, cada vez mais firmes e mais fortes, como a casa de Ló. O pecado, a progressividade dos enganos, dos lobos de Satanás, cada vez mais, Satanás colocando os seus tentáculos no núcleo da sociedade. Na Alemanha já tem um altar para o diabo, para Satanás. Hoje já não se esconde mais, que se cultua e se venera Satanás. Hoje já tem os templos para o diabo, os templos para Satanás. As homens não escondem mais que eles são satanistas. Expõem publicamente. E muitos deles, desviados, criados no Evangelho, conheceram o Evangelho, mas recusaram-se, assim como Ló. Então, Moabe, ele nasce dentro desse contexto. Tinha tudo para ser uma nação de Deus, tinha tudo para ser povo de Deus. Mas as escolhas definiram quem eles tornariam-se. Escuta, além deles não terem os princípios de Deus por viver, além de eles não manterem-se dentro daquilo que era o propósito de Deus, o que eles fizeram? Adotaram deuses. Eles eram politeístas, tinham várias divindades, mas eles tinham pelo menos, me lembro agora, pelo menos duas que eram principais: Quemos, Baal Peor, e outra não me lembro o nome. Aí depois você pode dar um Google e você vai ver. Isso não é importante para nós. Mas ali havia os deuses que estavam ali. Entenda, começaram entendendo o Deus verdadeiro, mas agora criaram seus deuses, desenvolveram suas divindades, passaram a praticar a idolatria, abandonaram o Deus verdadeiro e passaram a viver uma mentira. Sabe o que é pior ainda? Além de terem implantado isso, é que o Deus Quemos, ele era cultuado também, não apenas com sacrifícios de animais, mas com sacrifícios humanos. Parece ser loucura, irmãos, mas escuta uma coisa, só para a gente nos deter naquilo que estamos falando. No segundo livro de Reis, no capítulo 3, versículo 26 e 27, nos fala que o rei de Moabe, quando ele estava lá em um momento perdendo a guerra, olha o que fez. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então, escuta o que ele fez. Então ele tomou o seu filho primogênito, é filho dele, é quem vai sentar no trono depois dele. Ele pega o filho dele primogênito, que havia de reinar no seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação de Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Entenda, estava uma guerra. O inimigo, quer dizer, Israel estava guerreando contra os moabitas. Quando virou o rei sacrificar o próprio filho, eles disseram: não, vambora, não tem mais guerra. Se um homem consegue matar seu próprio filho, se um homem consegue sacrificar o seu próprio filho primogênito em nome de uma divindade, Israel vai embora, desiste de guerrear. Esse é o nível que chegou Moabe. Moabe chegou a esse nível de cultuar os seus deuses, colocando crianças. Aqui não, aqui é um caso de um jovem que iria ter o reino para reinar, mas
nome da sua devoção louca religiosa, sacrifica o seu próprio filho. Escuta, igreja, com muito temor e tremor eu vos digo, não existe altares de Quemos dentro de casa. Não tem altares de Baal, Baal Peor dentro de casa. Mas eu digo algo muito sério. Tem muitos pais que estão sacrificando seus filhos aos demônios. Quando veio no dia 31, eu preguei uma palavra aqui. Depois você pode entrar no YouTube e entra lá, uma palavra que foi ministrada sobre o Halloween. O Papa da igreja satanista, o líder, o fundador da igreja satanista, ele disse, nós colocamos aqui no telão, ele dizendo, eu sou grato às igrejas evangélicas que concedem um dia por ano para a veneração do diabo. E ele diz, o dia do Halloween. Como? A tua casa. A tua casa se tornar um local onde você vai sacrificar teus filhos. Quando falta ensino da palavra. Quando você deixa os teus filhos diante de jogos, diante de desenhos, de filmes diabólicos, demoníacos, porque é isso que estão fazendo para os nossos filhos. Você está sacrificando os seus filhos para o reino das trevas. Eu já disse isso e vou repetir aqui. Eu e minha esposa, nesse tempo pastoral, já encontramos crianças endemoniadas. Pastor, mas essa teologia não permite isso. Não faz sentido, não faz. Então vai para a prática. Vai para a prática. Vai lá e perceber o que você ocorre. E quando nós vamos perceber, mas por quê? Por causa da atitude daquela criança. Jogava cartas demoníacas. E, na verdade, para alcançar o poder das cartas, ela invocava. E era uma verdadeira sessão de invocação de demônios. Escuta uma coisa, não tem desenho animado que está se ensinando, fazendo invocação do reino das trevas. A criança recita mantras. E pai e mãe parece que estão cegos, não estão vendo. Estão fazendo igual o rei de Moabe. Como é que se sossega hoje uma criança? Entrega o telemóvel para ela que dá sossego para o pai e mãe. É um meio de se livrar de criança. Liga a televisão, deixa ela para lá. Só que não sabe que está matando, está destruindo. Ele está colocando diante do altar do inimigo exatamente as nossas crianças. Mas vamos voltar para a palavra. Moabe, então, é essa cidade que nasce diante dessa deformidade de fé, desses princípios errados, desses engodos. E lá nessa cidade vai nascer essa menina, a Ruth. Ruth nasce nesse contexto, ela é ensinada, ela é doutrinada sobre Quemos, sobre Baal Peor, sobre os deuses. Ela aprende tudo sobre os seus costumes, sobre os seus hábitos, e ela vive ali toda a sua infância, adolescência, sua juventude. Até que então, o caminho dela cruza-se com uma família judia, uma família de Israel, um homem chamado Elimelec. Esse homem, ele sai da terra de Belém com sua esposa Noemi, com os 2 filhos, Malom e Quilom. Esse homem está indo para Moabe, porque Moabe estava num tempo de fartura, Belém estava em um tempo de escassez. E esse homem decide, não, eu vou para Moabe. E escuta bem, quando ele chega em Moabe com seus sonhos, projetos, ideais, diz a Bíblia, no verso 3 do capítulo 1, que esse homem, algum tempo depois, a Bíblia não está dizendo exatamente quanto tempo foi. Cadê Ruth, capítulo 1, versículo 3? A Bíblia diz que então, esse homem morre. Qual é a lição que fica para mim e para você? A nossa vida é curta, irmãos. Quem disse você que você tem 50 anos pela frente ainda? Nenhum de nós temos garantia de nada. Nós só temos o hoje, nós só temos esse momento, nós só temos o agora. Amanhã não nos pertence. Quantos que fizeram planos para o ano 2025 já estão plantados debaixo da terra? Quantos que fizeram idealizações? Nós só estamos no meio de março. E quantos já ficaram para trás? Quantos que não vão chegar para a virada de ano de 25 para 26? E eu não sei se eu viro, eu não sei se você vira. Então nós precisamos estar prontos hoje, é o agora. Elimelec foi para Moabe cheio de plano, cheio de sonhos, cheio de realizações na cabeça, mas chega lá, ele morre.
Sua esposa fica viúva. E ela fica apenas com seus 2 filhos. E aqui começa então aquilo que eu quero vos pregar. Uma viúva com 2 filhos. Ela, uma serva de Deus. Mas porém, diz a Bíblia, vira o 4 para mim. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Qual é o problema que temos aqui, irmãos? Escuta, igreja. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem dizer, pastor, mas por que o senhor bate tanto? Por que o senhor... Poderia trazer uma palavra mais mansa, uma palavra de mais amor. Querido, eu quero você no céu. Não adianta eu ficar amaciando o teu ego, dizer que está tudo bem, que está tudo ok. Se eu não ensinar a verdade para você, eu tenho que prestar conta diante de Deus. Essa é a grande verdade absoluta. O ministério é dado a nós e nós temos a responsabilidade. Tiago escreveu e disse assim: não queirais muito de vós ser mestre, sabendo que maior juízo virá sobre aquele que ensina. Isso é palavra de Deus. Aqueles que ensinam têm responsabilidade ao ensinar. Mas olha só, irmãos, aqui nós temos um problema. Por quê? Eles tomaram para si mulheres moabitas. Deus havia determinado que os filhos de Israel não poderiam tomar mulheres estrangeiras. Mas eles querem. Passam por cima. E por quê? Volta o 3. Elimelec morreu. O sacerdote da casa. O líder. Aquele que deveria liderar. Ele já não está mais ali. Digo com muito amor, irmãos. Tem muitos filhos que estão vivendo exatamente essa postura de ausência de liderança de casa. São filhos de pais vivos, mas como se fossem mortos. Não tem liderança, não tem ensino, não tem confronto. Estamos no meio de uma geração que você não pode confrontar uma criança, você não pode confrontar um adolescente, você não pode confrontar um jovem. Não, porque eles se rebelam, eles ficam irritados, eles ficam nervosos, eles não aceitam quem? Pera lá, alto lá. É melhor você ver teu filho chorando agora do que você ter que chorar depois. É melhor você dizer não agora, ele vai ficar com raiva de você durante um tempo. Mas é pior ainda se ele chegar na eternidade e dizer: eu perdi minha salvação porque meu pai não me falou a verdade, porque minha mãe não me confrontou. A questão aqui é que Elimelec morreu e agora os meninos parece que já não obedeciam a mãe, apesar que a mãe era uma piedosa. E o que eles fazem? Já que também Moabe, já estamos aqui, vamos viver aqui. Aí passa por cima de um preceito, vai vir para o quarto de novo, e eles tomam mulheres moabitas e se casam. E isso passa-se 10 anos. 10 anos se passaram. Como se não houvesse problema com isso. Escuta, igreja. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra. Hoje pela manhã eu estava dizendo aqui sobre a seriedade que nós estamos a viver, irmãos. Sobre a permissividade, as concessões que cada vez se tornam maiores. Cada vez mais a igreja vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Ei, repito e digo sempre para a igreja, falei isso domingo passado: o céu é de Deus e as regras são dele. A porta para entrar no céu é ele que define. Ninguém vai entrar no céu com as suas próprias regras, se não seguir as regras de Deus. 10 anos se passou. Vida que segue, vida que corre. Tem muita gente que está assim: se Deus não me puniu, se não aconteceu nada, se não está tudo bem, se não está tudo certo. E quem disse que é assim, irmãos? Miseráveis são os homens. Escuta sério isso. Nem é meu, isso aqui eu li de um livro. Miseráveis são os homens que não são punidos nessa terra, porque passarão a eternidade inteira vivendo a sua punição. Louvado seja Deus aqueles que são descobertos dos seus pecados, tá? Que vergonha, eu não sei o quê. Ai, que humilhação. Humilhação é quando chegar lá naquele dia, Deus dizer assim: ó, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo cisante. Ser envergonhado hoje, diante de 100, 200, 300 pessoas. Queridos, isso não é nada. Isso não é nada comparado do que a eternidade.
Isso é loucura a pessoa pensar, Deus me humilhou. Não, Deus salvou tua alma. Está gritando para você dizer, levanta a mão para o céu e agradece que o seu pecado foi descoberto e você deu tempo de acertar. Sabe por que muitas pessoas morrem de câncer? Porque quando descobre, quando chega no médico, o médico diz, se tivesse descobrido no ano passado, você tinha como sobreviver. Agora não tem mais o que fazer. Vai para casa. A medicina não vai fazer mais nada. É o que Deus vai dizer para muitas pessoas. Se você tivesse descobrido o pecado, se você tivesse perdido o perdão lá na vida, tudo ok. Mas depois que morreu, não dá mais. Depois que partiu para a eternidade, não tem como mais. Queridos, infelizmente aqui nós temos dois jovens que escolheram romper com o padrão de Deus. Romperam com o princípio de Deus. E diz a Bíblia, no verso 5, que depois de 10 anos, morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim, essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e dos seus maridos. Meu Deus. Noemi perdeu o marido, agora perde os 2 filhos. Agora nós temos 3 mulheres viúvas. 3 mulheres que ficaram desprovidas dos seus maridos. Porém, nós temos aqui Noemi, a mulher hebreia, a mulher dos termos de Israel, a mulher que conhecia o Deus verdadeiro, e nós temos 2 moabitas. E o desenhar dessa relação aqui é que nos define nessa noite para nós entender como nós nos comportamos diante da palavra. Falta o verso 4. Durante 10 anos, Orfa e Ruth viveram na casa de Noemi. E na casa de Noemi havia ali sido apresentado o Deus verdadeiro. Havia ali os costumes do povo de Israel. Noemi é uma mulher de Deus. E elas viveram dentro desse patamar. Mas quando os maridos dela morrem, e agora? Tinha que definir a vida. Mas conviveram 10 anos. E diz a Bíblia no verso 6, que eu li, Noemi, ela resolveu voltar de Moabe. Porém, a Bíblia diz no verso 7, que assim, pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas noras estavam junto com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Vira 8. Noemi, ela disse para as suas noras, meninas, volta cada uma de vocês para suas casas. Vai voltar para a casa da mãe de vocês. Que Deus use de benevolência para com vocês, como vocês usaram com os falecidos e comigo. Vocês estão livres. Vocês estão livres comigo. Pode voltar. Vai seguir a vida de vocês. Toca a vida. Vira 9. Porém, a Bíblia diz, daí ela ainda continua, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Noemi beija elas. E elas choram. Mas aí acontece assim, vira lá. E disseram, certamente voltaremos contigo, teu povo. As 2, Orfa e Ruth, diz, nós vamos voltar. Nós vamos ficar contigo, não vamos te abandonar. Aí Noemi disse, olha, vamos embora, minha filha. Pode ir. Daqui no vento não sai mais nada. E se mesmo assim, se eu tiver filho daqui, vocês vão ficar sem marido até meus filhos crescerem? Não. Vai embora. Está tudo ok. Vocês não me devem nada. Só tem que agradecer. Vira 13. Vocês vão esperar até se tornar grande, né? E é aquilo que eu já disse. Vira 14. Agora aqui que entra. Então levantaram sua voz. Tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Nós temos aqui 2 mulheres. Orfa e Ruth. Viveram dentro do mesmo lar. Aprenderam as mesmas coisas. Viram as mesmas coisas. E Orfa decide, não, eu vou voltar. Tá bom? Porém, Ruth toma a seguinte decisão. Não, eu não volto. Noemi, eu estou com você. Agora o verso 15 é revelador. Coloca o verso 15. Noemi vira para Ruth. Orfa, a sua cunhada, ela voltou para o seu povo. Mas ela não voltou só para o seu povo. Ela voltou para o seu povo e voltou para os seus. Noemi está dizendo, olha, Ruth, Orfa está voltando a ter uma vida como ela tinha anteriormente.
ela decidiu e ela vai viver e vai continuar a sua vida. Ela decidiu voltar para os seus deuses. Ela voltou para a vida que tinha anteriormente. Mas aí o verso 16. Ruth, porém, disse: não me inste. Não me inste para que te deixe me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, eu também irei pousarei. Escuta, irmãos. Aqui entra o ponto do livre-arbítrio. Todos os dias você tem a oportunidade de decidir. Segue para frente ou volta para trás. Caminha na novidade de vida e vai viver pela fé no desconhecido. Entenda uma coisa: andar com Deus não é andar com um binóculo enxergando tudo que está na frente. Não. Andar por fé, não andar por vista. Você anda por aquilo que crê, não por aquilo que você vê. Deus não deu binóculo a ninguém para enxergar no futuro e dizer: não, eu vou porque estou vendo. Não, nós caminhamos na fé que Deus vai cuidar de nós. O princípio é esse: não importa o que me aguarda. Se for riqueza, glória a Deus. Mas se for pobreza, também glória a Deus. Se der certo, amém. Se não der certo, também amém. Aleluia. Mas o gravíssimo problema que nós temos aqui é que Orfa, ela volta. Mas só que ela não volta apenas para o seu povo. Ela volta para a idolatria. Ela vai voltar novamente a queimar sacrifício para Quemós, para Baal-Peor, para os deuses de Moabe. 10 anos que ela passou com uma família de Deus não foi suficiente para mudar seu coração. Então eu aprendo uma coisa, irmãos: não é o tempo que muda o coração das pessoas. Não é conviver com pessoas boas que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o teu compromisso sério com Jesus. Aleluia. É o compromisso de renúncia, de abnegação. É o compromisso de você dizer: Deus, eu não abro mão de ti por nada. A Ruth, ela agarra na sua sorte. E aqui para mim, irmãos, é o ápice do livro de Ruth. Por quê? Porque nós estamos falando de uma jovem, de uma moça bonita, bela. E ela tem uma senhora desgostosa, amargurada, frustrada, quebrada, falida. Escuta isso. Noemi está falida financeiramente. Ela está quebrada como mulher. Ela perdeu o seu marido e perdeu os seus 2 filhos. Ela está sem perspectiva. Ela está saindo de Moabe como uma mulher desventurada. Aquilo que deu errado, deu tudo errado. Tanto é que ela diz: não quero mais me chamar de Noemi, pode me chamar de Mara, porque estou amarga. A vida me amargou, a vida espremeu o limão e jogou um monte de giló dentro ainda. Sim, essa é a Noemi. Mas escuta uma coisa que me chama a atenção aqui, é aqui. Ruth olha para essa mulher quebrada, arrebentada e diz: a partir de hoje, mulher, teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, glória. Como assim? Eu confesso que eu olho para a palavra e fico olhando: que mulher de Deus é essa, Noemi? Que mulher tremenda é essa? Que está na amargura, está chorando, está perdendo, mas consegue dar testemunho. Tem um Deus do céu fiel, verdadeiro. Eu posso ter o meu mundo arrebentando em volta, mas eu não deixo de dar testemunho. Tem um Deus do céu que é criador de todas as coisas. Aleluia. Um Deus benevolente, um Deus bom. Oh, maravilha. Mas como falar da bondade de Deus com uma mulher que está viúva e que perdeu os 2 filhos? Entenda uma coisa, irmãos. Nós não vamos conseguir explicar o sofrimento do mundo. Nós não temos como dar explicação para as teodiceias da vida. O mal, porque o mal existe. Porque temos tantas pessoas que sofrem. Porque pessoas que nascem com doenças degenerativas. Porque nós temos muitos porquês da vida. Mas isso não pode abalar a tua fé. A palavra que eu deixo para você é: nós não estamos em um mundo perfeito. Nós estamos em um mundo maculado.
maculado pelo pecado, um mundo manchado pelas trevas. Tem um mundo perfeito, sim. A Bíblia diz, lá no final do Apocalipse, que Deus fará novos céus, nova terra. E é para lá que eu e você vamos indo. É lá tem perfeição, lá não vai ter mais tristeza. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais dor, lá não tem mais velório. Lá é perfeito. Lá é perfeito. Agora aqui não, irmãos. Aqui na terra, a Bíblia fala que a criação geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus. Sim, a natureza ela sofre, é impactado com o pecado do ser humano. Sim, nós estamos em um mundo que está debaixo dessa maldição do pecado. Mas Ruth olha para Noemi e vê nesta mulher Deus. Consegue enxergar que essa mulher ela tem um relacionamento com o Senhor. Quantas pessoas que têm dificuldade de caminhar com Deus? É um mito desenvolvido pela igreja, que para que nós possamos pregar o evangelho tem que fazer uma catedral, tem que botar ali aquela coisa, que as pessoas vão olhar, olha, a igreja dos crentes é poderosa, é rica, lá no estacionamento tem que ter um monte de carrão, que as pessoas vão... Isso é clube, é a igreja. Não, irmãos, esse atrativo não é para ir para o céu. Pode ser para qualquer coisa, mas menos para o céu. O atrativo para o céu é aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Isso é o evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eis que o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista disse, raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura. Não dá para mudarmos a mensagem, não dá para mudar o evangelho. Noemi não enfeitou o pavão, até porque aquela garota estava vendo o seu sofrimento no dia a dia. Agora imagine se Noemi fosse uma mulher murmuradora, reclamadora. Como é que ia ganhar? Tem muitos crentes que se tornam embaraço para o seu colega de trabalho, seu colega da faculdade. Sabe por quê? Deus não fez isso, Deus não me deu aquilo, a vida é não sei o quê. Reclama tanto de Deus que não consegue dar um belo testemunho de Deus. Aleluia. Noemi não. Noemi é a mulher que está vivendo com o seu mundo desabando à sua volta, mas ela tem um testemunho de Deus. Oh, glória. Queridos, eu acho tremendo e fantástico lá no meio daquela estrada. Ali no meio, veja bem, já não está mais nem em Gobe, nem está em Belém. É no meio do percurso. Ali é o ponto definidor onde Orfa voltou. E Ruth diz, não. O teu povo é o meu povo. Algumas coisas Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu até anotei aqui, nessa decisão que a Ruth está tomando. Escuta. Ruth sabia. Israel é inimigo de Moab. Lembra-se de Balaão? O homem que a jumenta falou com ele? Quem contratou ele? O rei de Moab. Essa briga é dela. Então ela sabe que ela está indo para território de um povo que ela não seria bem-vinda. Ô igreja, acorda, povo de Deus. Aleluia. É hora de nós olharmos para a palavra e começarmos a nos identificar. Ela, como moabita, ao adentrar os portais de Belém, todo mundo iria olhar para ela. Quem é? Como assim, moabita? Vem para cá? Não. Volta sua terra, garota. Xenofóbicos. Sim. Não era bem-vinda. Ela tinha esse pressentimento. Segundo, ela seria a única moabita no meio dos termos de Israel. Seria diferente. Sozinha. Sem pai, sem mãe, sem um parente. Tudo que ela tinha não era moabita, era só Noemi, que também era do núcleo de Israel. Era um risco que essa garota tinha, que essa mulher tinha, mas só que ela estava decidida.
Ela tomou uma decisão. Ela determinou: Noemi, o teu povo vai ser meu povo. Escuta, igreja. Quando você decide servir a Deus, nós temos que parar com esses mimimi, irmãos. Glória a Deus se o irmão me cumprimentar. Glória a Deus se o irmão me der um abraço. Glória a Deus se o irmão me convidar para o churrasco. Glória a Deus se sentarmos na mesa e fizermos festa. Mas se não me convidar, se não me der tapinha nas costas, se não me der um abraço, meu querido, eu estou indo para o céu. Ser povo de Deus não nos dá essa questão de ficarmos cheios de mimimi. Para com essas coisas, vamos crescer. Deixa essas infantilidades para trás. Quantas pessoas que complicam o coração, o irmão virou a cara, o irmão nem te viu. O irmão não falou comigo, mas será que ele deu tempo de falar? E nós criamos tantas coisas, tanto ranços no coração. Noemi, Ruth está indo para um local com risco de rejeição, mas ela está pronta. Eu sei o que eu quero. Podem olhar de olhar torto para mim, mas eu sei do meu foco, eu sei o que eu vou fazer lá. É isso que é o princípio que tem que reger a minha vida e a tua vida. Não é a aprovação e os aplausos humanos. O aplauso tem que vir do céu. A aprovação tem que vir do céu. E ela vai dizendo: o teu povo é o meu povo. Agora vem a outra, que é a renúncia plena, total e absoluta, que ela vai dizer: o teu Deus, mãe. O teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo: eu renuncio aqui a morte. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Eu renuncio tudo aquilo que meu povo viveu. Porque a partir de então eu estou adotando um Deus invisível, que ainda, escuta, ainda não me tocou, mas só em ver ele agindo em você, eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus na minha vida. Aleluia. Eu quero servir a esse Deus. Glória. E ela abandona os seus ídolos. Ela abandona os seus deuses. E ela tem uma postura agora de caminhar em direção ao Deus de Israel. Aleluia. Mas aí tem um ponto aqui, que quando Noemi, ela vai falar sobre si próprio. Capítulo 1, versículo 20. Nem parece que essa mulher está ganhando uma outra para Jesus. Né? Porém, ela lhes dizia, para as pessoas que perguntavam lá em Belém: Noemi, você voltou? Olha o que ela diz: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, o quê? Me tem dado todo o poder. Sabe o que é isso? Aceitação. Está amargo. Está um fel. Que cálice horroroso, Deus. Ela está dizendo: mas o Senhor me deu. Se o Senhor está comigo, só me ajuda a enfrentar essa amargura, Deus. Mas eu vou continuar com o Senhor. É essa a postura de Noemi. Deus me deu um cálice amargo. Ele me tem dado, o Todo-Poderoso me tem dado um cálice amargo. Esse é o testemunho dessa mulher, mas ela não deixa de dar testemunho de Deus. Olha o 21. Cheia eu parti daqui, ó, rica. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela está dizendo: perdi tudo. Porque, pois, me chamareis mais de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amados, não podemos perder o foco. Está passando por uma aflição? Está difícil a caminhada? Em nome de Jesus, permaneça firme. Aleluia. Vai chegar o tempo de rir, vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de se alegrar. Mas você precisa ficar firme com Jesus. E eu encurto para terminar a palavra e encerrar. Escuta uma coisa. Diz a Bíblia que Noemi, então, esta mulher que aparentemente tinha tudo perdido, diante de todo o processo que ela viveu lá na terra estrangeira. Agora, todos que olham para Noemi
ficou com dó, com pena. Olha ali, que dó, que pena. Mas a Ruth, que ela chega, a mocinha bonita, a moabita, sabe o que ela faz? Ela vai lá para o campo, como viúva, Aleluia. respigar, pegar espiga de trigo. Ela vai sustentar ela e a sogra. Ela sair dos pobres, ela sair dos miseráveis. Escuta uma coisa, irmão. Tem muita gente que a bênção de Deus não chega para ela, sabe por quê? O orgulho, o nariz empinado, não dá. Não tem humilhação, não quer se humilhar. Ruth, ela tira esse capuz todo de glória, de beleza, e ela vai lá respigar no meio dos pobres. Ela chega lá, está lá aquele campo enorme. E onde está ela? Entre os trabalhadores? Não. Vou usar a expressão correta, a mendiga, que está recolhendo aquilo que cai. Talvez com lágrimas nos olhos. Talvez orando ao Deus, que Deus, eu não te conheço, eu não sei quem o Senhor é. Mas eu sei que o Senhor é o Deus da minha sogra. E eu estou aqui apanhando esse alimento para sustentar a mim e a minha sogra. Aleluia. E não sabia ela que tinha uma reviravolta de Deus para ela. Aquele campo que aquela mulher chegou humilhada. Escuta isso. O campo que ela chegou ali como mendiga, respingando, pegando o que sobrava, o que caía no chão. Você lê a história e depois você vai ver. Esta mulher, ela vai se tornar dona de todo esse campo. Aleluia. O local da humilhação dela é o local onde Deus vai honrar a ela. Glória. É o local onde ela vai poder olhar e dizer: um dia eu vim aqui mendigar. Hoje tudo isso é que Deus me deu como prova do amor e da graça e da misericórdia. Grande é o Senhor, meu Deus. Aleluia. Esta mulher, ela vai casar com um dos homens mais importantes de Belém. Deus dá uma honra para esta mulher, porque ela se casa com Boaz, um homem rico, um homem respeitado. Aleluia. Por quê? Deus disse: eu honrarei aqueles que me honram. A moabita, que não poderia viver no meio de Israel, ela não apenas vai orar, mas ela vai entrar na genealogia de Jesus. A Bíblia diz que ela se casa com Boaz. Ela ficou 10 anos casada com seu marido, filho de Ruth, filho de Noemi, e não teve filho. E ela casada agora com Boaz, ela gera um filho. E o seu filho chama-se Obed. Quem é Obed, pastor? Obed é aquele que vai ser o pai de Jessé. Jessé, você já sabe, é o pai de Davi, o grande rei Davi. Aleluia. Ruth é bisavó da maior figura de Israel. Escuta, ela seria apenas mais uma moça, mais uma das moabitas que estaria no território de Moabe se ela escolhesse voltar para trás. Mas a escolha que ela fez de servir ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, tirou ela do anonimato, colocou ela em uma galeria. Sim, foi difícil a caminhada, foi difícil o processo, mas depois essa mulher, ela é tão honrada que passaram-se mais de 3.000 anos e eu e você estamos aqui falando dela agora. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe qual é a palavra que eu dei para você? Se você decidir caminhar com Deus, se você decidir servir a Deus, mesmo que você tenha que passar pelas aflições, pela dificuldade, escuta uma coisa: o seu nome não vai estar daqui 3.000 anos atrás, não. O teu nome estará escrito no livro da vida. Você haverá de entrar aos portais celestiais, porque Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se coloque de pé. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome. A moabita, a desmerecida, a rejeitada, entrou na galeria das grandes mulheres. E eu te pergunto algo mais para terminarmos. Quantos livros tem a Bíblia? Nós temos 39 livros na Bíblia do Velho Testamento e 27 no Novo. No total nós temos 66 livros. E eu te pergunto, quantas mulheres compõem com o título do seu nome livros da Bíblia? Só temos 2 mulheres, Esther e Ruth a moabita. Aleluia. Consegue entender o que Deus faz com aqueles que o honram? Aleluia. Sim, amados. Essa mulher entra na galeria daqueles que foram honrados por Deus, porque ela decidiu abandonar o mundo, abandonar os ídolos, abandonar o pecado para servir o Senhor. E eu digo, amados, a nós, é muito maior do que Deus tem para mim e para você.
Paulo ele diz que as aflições desse tempo presente não tem como comparar com a glória que nos há de ser revelada. Paulo ele também escreveu e disse: aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviram, não subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Lá no céu tem ruas de ouro. Lá no céu tem muros de cristais. Aleluia. Sim, tem um local lindo que espera a igreja. Aleluia. O diabo está fazendo de tudo para você não ir para lá. É, O diabo está fazendo de tudo para você desistir. Mas eu quero essa noite terminar dizendo para você: fica firme com Jesus. Aleluia. Não abra mão da sua postura. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor, meu Deus. Olha o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Sim, eu ouvi uma grande voz que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Aleluia, meu Deus, aleluia. Bota mais 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ele não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Cadê? Vira 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: me escreve, porque essas palavras são palavras verdadeiras e fiéis. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja. Oh, Jesus, aleluia. Eu clamo a ti, Senhor, e quero pedir a tua bênção, Deus, Senhor, sobre o teu povo. poderoso de graça. Espírito Santo, vem, ministra, Senhor. Venha continuamente. Ministra, Senhor, no coração do teu povo, Pai. Levanta a tomar decisões Sim, meu Deus, sábias. venha encorajar os nossos. Senhor, a renunciar ao pecado, a renunciar ao mundo, a renunciar às coisas que não te agradam, Deus. O caminho, Jesus Cristo. Espírito Santo, vem, converse, Deus, a Oh, Deus, necessidade de mudança de fortalece o teu transformação. povo grandemente. Toca agora, Jesus, toca agora. Toca agora, Senhor. Poderosamente com a tua presença. Eu oro Pai. e peço pela tua Em igreja, nome Pai. de Jesus Cristo. Em nome de sim, Jesus. te pedimos, Pai. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que por acaso ainda não entregou sua vida para Jesus? Aleluia. Você tem a decisão de ser uma órfã, Meu Deus. voltar para sua casa, para os seus deuses, para a sua vidinha. E você tem a decisão de fazer o contrário. Eu vou servir a Deus. Oh, meu O Deus que enviou o seu filho para morrer na cruz por mim. Tem alguém? Se tem alguém, se teu lugar agora, vai vir com ele. Oh, Jesus te espera de braços abertos. Jesus, Se não tem, que Deus abençoe a igreja. Senhor Deus, despeça-nos debaixo da tua bênção. Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir-nos a cada dia por caminhos de vitória. Assim eu te louvo e te bendigo por tudo quanto o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Faz cumprir em nós o teu querer, o teu propósito. Assim nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Espera, meus irmãos, assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e